O João Dória virou comunista, né? Nesse final de semana. Impedindo ambulâncias de andarem, né? No meio da pandemia. O cara gravando orgulhoso que ele tava fazendo um protesto, assim, e 2 ambulâncias paradas do lado do vídeo, tipo... Não sejam rato, não fiquem dentro de suas casas. Venham se manifestar nas ruas. Não acredite nessa mentira. Coronavírus não existe, gente. Isso é uma mentira inventada, isso é um resfriado que sempre existiu. Venha para Paulista, não seja rato. Não entregue suas vidas na mão dos comunistas. Eles estão acabando com o Brasil. Queremos trabalhar! O bolsonarismo é tão sem noção que ignora a realidade na frente dele. É um negócio que a política virou a fé deles. É tratado como fé. É isso que aquele documentário The Family, que a gente sempre comenta, e um dia vamos falar sobre ele aqui, prega, né? Tratar a religião, a política como religião. Trazer a religião para a política de novo. Como era na Idade Média, né? E até citando aqui uma arroba que eu sigo no Twitter, o Alexandre Aguiar, inclusive uma dica aí para vocês, é um cara muito bem informado, é quase um coronga, assim, de tão bem informado. Ele tweetou um dos vídeos aí dessa galera fazendo protesto em São Paulo, um negócio muito ignorante, e dizendo, né, que a ignorância é o vírus e a doença é o bolsonarismo, né? E o bolsonarismo que é, assim, 100% hoje feito na base desses evangélicos, né? Dessas pessoas que, não, o que é o coronavírus se eu tenho Jesus dentro de mim? Tipo, como se a sua fé impedisse que você fosse infectado ou tivesse qualquer problema que hoje a sociedade passa, né? Ou os que relativizam a ciência em prol do trabalho, né? Que é quase uma fixação pelo outro deus, o mercado, né? Só trazendo aqui o Breaking News que a gente faz aqui, né? Final de domingo às vezes acaba pipocando algumas coisas, que o Bolsonaro disse aí que o coronavírus está começando a ir embora, ou seja, eu e o Léo estamos falando bobagem aqui, que não vai ter pico, o pico já é esse. Na verdade, já passou o pico, viu, Léo? O coronavírus, então, está indo embora, segundo o nosso presidente, que sai praticamente todos os dias às ruas, né? E o que me chama a atenção, antes do coronavírus, cara, quantas vezes que o Bolsonaro ficou indo em padaria, ficou indo em mercado, vocês lembram? Vocês lembram? Até porque ele vivia, né, nessa paranoia por conta de facada e tal. Perdeu o medo. O Bolsonaro perdeu o medo de ser assassinado. Ele não tem mais essa paranoia. Passou a paranoia de estar sendo aí... Pô, ele tá o tempo todo agora aí na rua, vai comer sonho na padaria e tudo mais, né? Me chama bastante atenção. Saudades de quando era o Geraldo Alckmin, né? Comendo um pastelzão, uma coxinha, sendo filmado. E imagina Geraldo... Apesar de ser totalmente contrário. Imagina Geraldo Alckmin... Imagina o nosso presidente hoje sendo Geraldo Alckmin e ele vindo a público falar: Brasil, por conta do coronavírus, eu não vou mais tomar o meu cafezinho e comer o meu pãozinho na padaria. A gente ia falar: fudido, bom, é isso, tá cortando da pele, tá cortando o que ele mais gosta de fazer. Ah, meu presidente Geraldo Alckmin. Ele é médico, né? Médico, inclusive médico do Ronivon, do programa do Ronivon. Essa família coronavírus é uma família antiga, mas ela é muito mutagênica. Quer dizer, se 2 vírus, coronavírus, se encontrarem numa célula, sai um terceiro vírus diferente, pode sair. E o vírus novo, como é esse Covid-19, esse vírus que começou lá na China, em Wuhan... Essa Páscoa, o nosso líder de extrema-direita ignorou repetidamente as recomendações de distanciamento social do seu próprio Ministério da Saúde, né, nessa padaria, agradando fãs e proclamando que ninguém impedirá meu direito de ir e vir. E durante uma dessas excursões, né, o Bolsonaro foi filmado limpando o nariz com o pulso antes de apertar a mão de uma senhora idosa. Os especialistas em saúde pública e doenças infecciosas acreditam que esse comportamento está corroendo as únicas medidas existentes entre o Brasil, porque por mais que você não seja um apoiador do Bolsonaro,
né, fica no consciente coletivo das pessoas de não levar a sério. Claro. Se existem pessoas indo pra rua e pessoas... Sim, pô, eu vejo pelo meu Instagram, pelas pessoas... Gente, pessoas que eu converso, pessoas que eu moro com pessoas, e as pessoas, elas assistem o Bolsonaro na televisão, elas ficam indignadas com o que o Bolsonaro fala, elas falam, esse cara é nojento, não é? Mas... ao mesmo tempo, elas mesmo não percebem que elas estão tendo práticas que estão quebrando quarentena, que estão colocando vidas em risco e gente, enfim, se encontrando com amigos e pessoas que odeiam o Bolsonaro e acham que ele está prestando um desserviço. Mas as pessoas, se elas não veem uma mobilização, todo mundo passa a pensar só no seu. Eu não vai ter problema eu ir lá fazer isso. Não vai ter problema eu ir lá fazer isso. Tá todo mundo na rua fazendo alguma coisa. O problema é que a ciência no Brasil é muito desvalorizada, né? Nossa falta de amor pelo estudo, né, se pautar em coisas que fazem sentido para pensar, enfim. E o Ivan França Júnior, epidemiologista da Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo, disse: é como se todos estivessem no mesmo trem em direção a uma beira de penhasco e alguém dissesse, cuidado, tem um penhasco. E os passageiros gritassem, não existe um penhasco. E o maquinista, né, dissesse, não tem nada lá mesmo. E minha tristeza decorre de ver mortes evitáveis que não vamos evitar. Médico da USP, né? O Marcos Lago, que é um especialista em doenças infecciosas do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, disse que a conduta imprudente de Bolsonaro confunde as pessoas em relação à necessidade de ficar em casa. Ele está fazendo uma aposta muito perigosa, que o Brasil não se comportará como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Itália. Acho que é uma aposta irresponsável, porque há uma grande chance de uma catástrofe acontecer e a chance de uma não acontecer é muito pequena. Também há consenso de que, ao afastar o distanciamento, o Bolsonaro está prejudicando a sua implementação. O Ricardo Sobe Dias, que é um especialista em doenças infecciosas da Universidade Federal de São Paulo, disse... tudo o que ele diz e faz tem um impacto intenso. Muitas pessoas dizem, o presidente tem 65 anos e ele não tem medo, então por que deveríamos estar com medo? E todo mundo em infectologia pensa o mesmo sobre o presidente, que ele não está indo numa boa direção. Isso palavras de um cara respeitado na área. O Alberto Chebabo, que é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que o coronavírus chegou ao Brasil mais tarde do que qualquer outro lugar. E teve a vantagem de aprender com a experiência de outros países. Teve a chance de tomar medidas cruciais, como o distanciamento total. Ele disse, podemos ver que a epidemia está avançando mais devagar aqui. E se está avançando mais devagar, é por conta dessas medidas iniciais que foram feitas. Mas a postura de Bolsonaro arriscou jogar fora essa vantagem. A gente precisa de um discurso unificado, acrescentou. As pesquisas mostram que o presidente brasileiro ainda está com apoio de cerca de 30% dos eleitores. E centenas deles comparecem em São Paulo, né, nesse sábado, para denunciar o distanciamento social. No Rio de Janeiro, um deles falou, os hospitais estão vazios, com um megafone. Uma manifestação pró-Bolsonaro de 2 pessoas no Rio de Janeiro, gritando com o megafone, as pessoas jogando ovo neles, assim, totalmente tentando convencer por conta própria que estava tudo bem, né? O Merval Pereira, que é um colunista do jornal o Globo, acusou Bolsonaro de agir como um líder místico que leva seus seguidores ao suicídio coletivo. Eu achei sensacional. Nossa, sensacional. Lembrando, inclusive, agora uma dica de filme, né? Dessas seitas malucas. Tem gente que não gostou muito desse filme, eu adorei. É o Midsommar, que é um filme de um diretor bem polêmico, que fala a respeito de seitas. Inclusive, esse final de semana eu assisti outro filme dele que veio antes do Midsommar, que é o Hereditário. E, cara, você percebe que, na verdade, o que ele quer pegar com esses filmes, trazendo de forma bem forte, né? Porque são filmes mais voltados pro terror. É justamente essa questão, assim, né? De como o pensamento de místico das coisas faz com que as pessoas vão ao suicídio coletivo mesmo. Não, eu estou fazendo isso em nome da minha fé. É por isso que eu tô falando. Gente, até conversando com o Léo aqui sobre algumas figuras que a gente convive e tal, que são figuras de extrema direita, assim, às vezes um primo nosso, às vezes, né, alguém que tá ao nosso redor, cara. E assim, o que antes os católicos ficavam chocados, né, os cristãos com ISIS, né, o Estado Islâmico, gente, estamos criando o nosso Estado Islâmico. Essas pessoas, elas estão, 100% cegas
porque elas acreditam naquela questão, naquela mística, e a vida delas é em prol disso. Daqui a pouco, o que a gente vai ver, ainda mais quando talvez a gente conseguir deslegitimar de vez o bolsonarismo, essas pessoas que fazem a base do Bolsonaro, elas tendem a ficar ainda mais radicais. Hoje o que a gente está vendo é só talvez a ponta de um iceberg do radicalismo. A gente pode chegar no ponto de ver o que... Gente, o mundo é assim. O que antes a gente ficava chocado, hoje está no nosso quintal. O que antes deixava o cara maluco, o católico maluco, hoje ele faz isso. Que é esse fanatismo, essa questão de se precisar matar, eu vou matar, entendeu? Se precisar morrer, vai morrer. É isso que eu tô assim... percebendo que estamos caminhando para esse tipo de extremismo. Essas pessoas realmente malucas por qualquer causa, e vamos seguir o Bolsonaro, vamos seguir o Sérgio Moro, enfim. Sabe uma coisa que é bem... aconteceu na história recente disso? A Alemanha nazista. Era exatamente o mesmo método. E o Hitler não tinha internet, hein? Imagina gente, imagina a internet nas mãos de Adolf Hitler. O nazismo não chegou lá por uma coisa: não tinha internet na época. Falando de coisa boa, acho que a mídia brasileira e os políticos de todos os espectros possíveis e imaginários criticaram o presidente, né? O Arthur Virgílio, o prefeito de Manaus, disse: o presidente Bolsonaro é o principal aliado do vírus. E lá em Manaus já morreram 42 pessoas até a gravação desse episódio. O França Júnior, né, o Dr. Ivan França Júnior, previu dias dolorosos pela frente. Ele disse: vamos ver pessoas morrendo fora dos hospitais porque não existem leitos de terapia intensiva, pessoas morrendo em casa porque nosso serviço de ambulância não será capaz de lidar. As previsões sugerem que isso acontecerá em 3 ou 4 semanas daqui. Essa matéria saiu no dia 12. E então será tarde demais. As pessoas vão surtar e se trancar dentro de casa por sua própria vontade. Ainda continuando na Inglaterra, hoje a gente assistiu um discurso de Boris Johnson histórico, né? Emocionante. Boris Johnson, o cara da extrema-direita, o crítico, né, à NHS, que é o SUS deles, né? Sempre foi contra, sempre queria privatizar, queria transformar o sistema de saúde britânico mais parecido com o americano. E essa era uma das principais pautas, inclusive do maior opositor dele nessas últimas eleições, né, o Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, que se Boris Johnson ganhasse, ele acabaria com a NHS. Mas Boris Johnson, como já noticiamos aqui no Coronga, teve o vírus, né? E assim, teve o vírus pesado, não conseguia respirar. E no discurso ele fala, né? Ele cita pelo nome os enfermeiros que cuidaram dele, as pessoas que ficaram acordadas ali, injetando oxigênio no pulmão porque ele não conseguia respirar por conta própria, né? Dias dramáticos. And I hope they won't mind if I mention in particular 2 nurses who stood by my bedside for 48 hours when things could have gone either way. They're Jenny from New Zealand, Invercargill on the South Island to be exact, and Luis from Portugal near Porto. And the reason in the end my body did start to get enough oxygen was because for every second of the night they were watching and they were thinking and they were caring and making the interventions I needed. Será que essa experiência de quase morte acordou alguma coisa em Boris Johnson, Paulo Vale? Olha, eu também achei impressionante, assim, né? E mostra, e até eu tava falando com um parceiro meu no Twitter, né? Que fez um questionamento. Nossa, será que o mundo todo tem esse problema, né? Dessa ignorância que a gente tá com o Bolsonaro? Eu falei, olha, existem políticos de extrema direita hoje no comando do mundo tomando as rédeas, porém o bolsonarismo é made in Brasil, né? O que a gente está vendo aqui no Brasil é além, assim, é muito mais forte do que... Tanto que esse discurso do Boris Johnson prova isso, né? Uma hora o cara, ele precisa assumir, ele precisa falar, gente, é um problema e as coisas que a gente às vezes vai contra, a gente precisa
falar a favor, porque... Falar que a NHS é amor, gente. É isso. Boris Johnson. E tomara que agora o Boris vire um político, né, um comandante mais humano. Tomara que isso humanize, independente dele estar num oposto da gente aqui, né, basicamente, do que a gente prega no Coronga. Só um breaking news com relação a aquilo que eu trouxe, né, do Bolsonaro falando, e ao mesmo tempo que o Bolsonaro deu essa declaração, o Mandetta falou ao Fantástico, né, o que acho que vai fazer com que ele perca o emprego, acho que agora de vez, falando justamente que o nosso maior problema ainda está por vir com relação aos números do coronavírus. Então, assim, ao mesmo tempo que o presidente fala que